Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshimaham Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos à introdução nesse grupo de estudos. Eu aqui como aluna do professor Arlindo Naga. Muito feliz de estar fazendo esse grupo de estudos aqui. E a gente está no Gita, né? E a gente está no segundo capítulo do Gita. Então, para poder recordar um pouquinho daquilo que a gente ouviu e leu aqui, né, no encontro passado, eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida para lembrar de onde a gente estava, né? Então, no primeiro capítulo do Gita, né, Arjuna, ele apresenta aquele sofrimento humano, né? Uma pessoa na qual não consegue saber qual é a ação correta numa situação que ele enfrenta, que é uma situação de guerra. Então, esse sofrimento humano, um sofrimento comum, né, para qualquer ser humano, que acontece no momento em que eu tenho dúvida de que caminho seguir. E a dúvida de que caminho seguir, né, ela é a dúvida de um guerreiro, né, que é um guerreiro qualificado, um príncipe, alguém dármico, que por uma vida fez estudos com inúmeros professores e, mesmo assim, no meio de um grande conflito, ainda se encontra ali numa situação em que não consegue decidir aquilo que ele tem que fazer. Então, a gente estava no encontro passado falando que, num primeiro momento, Krishna era um conselheiro, estava como um conselheiro nesse momento aqui do encontro, que era um conselheiro que como sacudisse Arjuna para entender que a decisão de não lutar não era algo oportuno, não era algo que ele podia escolher naquele momento, né? Porque Arjuna estava tomando aquela decisão nascida do medo. Então, Krishna traz o porquê e indica logo de primeiro momento assim para Arjuna, na hora que ele deixa o arco, deixa a flecha, deixa tudo no campo de batalha. Arjuna foi ali movido pelo medo, né? Então, Lord Krishna começa a sacudi-lo, né, para fazê-lo pensar que naquela situação, nesse tempo, né, inoportuno, nesse momento que é o pior possível, as conchas já foram pronunciadas, né, ele já está no meio da batalha, ele já disse para os seus irmãos que iria lutar, né, ele se coloca numa situação que não é a situação que ele deve agir naquele momento, né? Aquele momento não é o momento de falar, não é o momento de ficar em tristeza. Então, Krishna é bem duro com ele para que ele possa reorganizar ali os seus pensamentos, né? E ele traz algo muito forte assim para Arjuna, que também é forte para nós,
né? Então, nós, como esse guerreiro, esse buscador dessa experiência, né, em direção ao crescimento espiritual, é, faz um trabalho por assiduamente por uma vida inteira, mas aí nessa única ação, nessa ação que é uma ação decisória ali, se você, por essa ação inapropriada, você pode perder o seu trabalho de uma vida inteira. Então, Krishna está tentando mostrar para Arjuna que tudo que ele fez, toda a fama pelo qual ele trabalhou até então, ela podia acabar por essa única ação de fugir do campo de batalha, né? E aí o Krishna dá o chacoalhão falando: todos falarão de você como o grande guerreiro que fugiu do campo de batalha. Você será ridicularizado como um grande arqueiro, só que com um coração covarde. Vão esquecer que você era um homem poderoso, e aí só vão falar de você palavras que manchariam minha própria língua se eu as dissesse. Então, é, Krishna continua falando, então não deixe que essa covardia te oprima, né? Ou não deixe que esse desejo, né? Ou esse medo te oprima. Não deixe que o seu gosto ou sua aversão te oprima. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, ele fala: não te convenha, Juna. Pode ser aceitável para outra pessoa, mas para você, um príncipe Pandava não é. Então, assim também para a gente, pode ser aceitável para outras pessoas, mas para nós, como buscadores espirituais, certas ações não são aceitáveis, né? E se você fugir do seu dever, aí ele diz: quem mais cumprirá? Então fique parado aí no seu posto, né? E faça o que se espera de você. Desista dessa fraqueza de coração, essa fraqueza de apego, né? Essa fraqueza dessa sensibilidade que está nesse momento emocional, focada no emocional. Desista dessa fraqueza de coração. Levanta-te e faz jus a teu título, o destruidor de inimigos. E não abuse do seu nome e nem do nome do Dharma. Então, aqui Krishna ainda diz assim: e não abuse até mesmo da fama que você construiu ou por aquilo que você diz que está lutando. Não abuse do nome do Dharma, né? Isso tudo ele está sendo fruto do seu apego e do seu medo. E isso foi aquela sacudida que a gente viu, foi um encontro que a gente teve semana passada bem forte, né? Uma sacudida assim mesmo. Nossa, que difícil, né? Um guerreiro ouvir tudo isso, né? Que difícil um buscador espiritual ouvir tudo isso, né? Mas essa associação com esse sábio Krishna ali que dava um conselho foi uma associação que fez Arjuna descobrir o seu problema. Então, Arjuna, depois de ter sido sacudido pela sabedoria, percebeu. Primeiro ele faz assim uma colocação para Krishna, né? Assim, eu não mereço essas palavras, Senhor. Você sabe muito bem disso. Eu não sou um covarde. Sou um homem corajoso e um homem corajoso pode ter simpatia, apego, compaixão. Então Arjuna tenta explicar, né? E aí ainda continua tentando explicar. E como que eu posso lutar com flechas na batalha contra Bhishma e Drona que merecem ser adorados, né? Então, tá claro que Arjuna tá atormentado,
porque essas não são pessoas desconhecidas, ou seja, aquilo que é mais íntimo de Arjuna. Como é que eu posso destruir aquilo que é mais íntimo, né? Os pensamentos, a gente costuma dizer também que essa guerra é uma guerra dos pensamentos adármicos ou da ignorância, né, caracterizado ali por Duryodhana, que é aquilo que é duro, que está resistente e que é adármico e que vai contra a harmonia do campo, e os pensamentos relacionados com o exército de pensamentos de sabedoria. Então, ele esses pensamentos que a Juna está apegado são os pensamentos mais íntimos dele, né? São os pensamentos que revelam ou dizem para ele as habilidades que ele construiu como arqueiro, as relações que ele construiu enquanto pessoa, os conhecimentos que ele adquiriu, tudo isso uma identidade, né, um pensamento muito íntimo daquilo que ele é. E aí faz ele sofrer nesse pensamento tão íntimo daquilo que ele é. É, Então, a Juna começa a perceber que os seus pensamentos estavam confusos, que agora ele começa a reorganizar os pensamentos, ele começa a olhar que pode ser que não seja só por eu matar, né, ou não matar os meus parentes, se eu ganhar ou se eu perder, na verdade não tem ganho nem tem perda. Então ele começa a verificar que talvez por meio da ação ele não consiga ter a sua satisfação, né? Então Arjuna começa a pensar e a organizar internamente que pode ser que lutar essa guerra não seja o mais apropriado, então que o mais apropriado deve ser ir voltar para a floresta, né? Voltar para a floresta, ter uma vida simples, em busca da verdade, não querer reino, não querer a luta. Então ele começa a falar de que serve todo o meu aprendizado de guerreiro até aqui, né? Então ele começa a se questionar da sua própria identidade como guerreiro. E essa associação, né, com a sabedoria que é de Krishna ali, faz ele começar a rever a sua vida. E então uma nova, e nesse sofrimento, nessa dúvida, mas com Krishna ali do lado, ele começa a ter uma nova linha de pensamento. E essa nova linha de pensamento, né, é dito, e a gente viu semana passada, que ela pode ser desencadeada por uma dor, porque a gente quer buscar uma solução para a nossa dor. Então, talvez se eu pensar diferente, talvez se eu agir diferente, talvez se eu fizer associações diferentes, a minha dor vai ser resolvida, né? E aí foi dado um exemplo de um homem que tinha um amigo e esse amigo faleceu. E então, os questionamentos sobre o que aconteceu com a vida, o que fica além daquele corpo, o que aquele homem que deixou tantos bens ou fez tantas coisas, o que vale agora? Então, a dor naquele momento, como a dor de Arjuna ali no campo de batalha, como a nossa dor, né, em uma situação, ele é um propulsor de redirecionamento da investigação, e quanto maior a dor,
a investigação pode ser mais profunda, né, para buscar outras soluções na forma de agir. E aí, quando ele está buscando outras soluções e do lado dele tem Krishna, é como quando a gente não sabe muito como agir e tem um sábio ao nosso lado para nos apoiar, né, e olhar para outras soluções. As próprias escrituras, né, eu particularmente em momentos de desafios, as escrituras me redirecionam, né, porque eu fico movida por emoções, mas quando eu leio algo, como as escrituras do Vedanta, né, que trazem a verdade, isso é um alívio, assim, à dor e uma redefinição do meu pensamento que estava focado na dor, e aí ele amplia, né, a visão. Então, a partir de toda essa dor que a Juna está fazendo, com todas essas condições de tensão no campo de batalha, a Juna começa a apreciar esse problema humano, confrontando que matar ou ser morto por seus parentes, ele começa a pensar que do que vale a vida dele, né? O que que vale eu ganhar um reino e depois querer outro reino e mais outro reino, porque o Shruti do quero, eu quero, eu quero, ele nunca acaba. E em todo esse processo, a Juna acaba reconhecendo a futilidade de tentar resolver o problema fundamental do eu carente, ou seja, do eu que se sente incompleto, ganhando riqueza ou ganhando poder. E aí ele fala: mesmo quando os reinos são conquistados, haverá mais reinos para explorar. Como é que alguém pode dizer eu consegui tudo o que queria? E aí ele começa a organizar o pensamento dele nessa direção. Não vejo como qualquer dessas conquistas pode evitar ou parar a dor, né? Porque a dor é esse companheiro constante do coração humano, que é sempre esse som de fundo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, aí a gente entra aqui no texto, na página 26, que fala: a mente de Arjuna, então, agora parece estar mais clara. E ele pede ajuda ao Senhor. Então, no começo, quando Krishna estava aconselhando Arjuna, ele estava dando aquela sacudida, né, em Arjuna para ele deixar de ter medo e para deixar de fazer a linha de pensamento no não posso matar quem eu tenho apego, deixar de pensar na linha de pensamento de que eu isso não é dármico, para pensar na linha de pensamento mais clara de que realmente não há ganho e nem há perda, né? E aí a gente vai para o verso 2, ou desculpa, verso 7 do capítulo 2. चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. Bom, verso acontece uma coisa muito linda, né? Então vamos ler aqui. Arjuna está falando para Krishna, tá? Eu, aquele cuja natureza foi manchada pela miséria,
cuja mente está confusa sobre o Dharma. Pergunto-lhe, por favor, diga-me definitivamente o que é absolutamente bom. Eu sou seu discípulo, por favor, me ensine. Eu procuro refúgio em você. Então, aqui, nesse verso, Arjuna pede pela primeira vez, não é mais um conselho, mas é um momento em que ele pede para Krishna ensinar aquilo que é absolutamente bom. E o absolutamente bom significa que nunca é relativamente bom, sempre é absolutamente bom. Então, ele quer saber qual é o conhecimento, me ensine aquilo que é absoluto, aquilo que não há perda. Porque eu estou aqui numa miséria, com uma mente confusa, até mesmo sobre o Dharma. Me ensine, por favor, Krishna. Então, o texto diz: um kirpana, ou seja, um avarento, aqui pode ser dito também alguém apegado nos desejos, é definido no Brad- Bradaranya Upanishad como alguém que deixa esse mundo sem saber a verdade sobre si mesmo. Então, olha só, ele está falando que um avarento é definido no Upanishad como alguém que deixa esse mundo sem saber a verdade sobre si mesmo. Alguém apegado aos desejos, né? É como alguém que deixa esse mundo sem saber a verdade sobre si mesmo, pois ele não usou a vasta riqueza do intelecto humano para investigar o propósito da vida. Então, a gente vê que em vários textos dos ensinamentos, né, de Vedanta, é colocado que o intelecto é uma bênção para a gente poder investigar esse propósito da vida humana, né? Mas se for um intelecto, né, avarento, apegado nos desejos, por exemplo, aí pode ser também uma maldição, né? Então, aqui é dito que avarento é como alguém que deixa esse mundo sem saber a verdade sobre si mesmo, pois ele não usou a vasta riqueza do intelecto humano para investigar o propósito da própria vida. Então, Arjuna, que ouviu esta palavra usada dessa forma, diz: Krishna, eu, Arjuna, nunca fiz nenhum uso real então do meu intelecto, quando eu nem sequer sou capaz de distinguir entre Dharma e Adharma, o que dizer do conhecimento do que é o absoluto, do que é o mais fundamental na minha vida? Eu, o Arjuna continua, não tenho entendido tudo isso porque eu tenho sido mesquinho ao usar o meu intelecto. Mas agora não vou perder nenhuma oportunidade de aprender. Por favor, seja meu guru, ó Senhor. Eu sou seu discípulo e me rendo aos seus pés. Por favor, abençoa-me ensinando-me aquilo que é Shreyas, superior, o absoluto. Lord Krishna tinha sido, então, no decorrer dessa história do Gita, amigo, filósofo, guia, né, da carruagem, até conselheiro de Arjuna durante toda a sua vida. Mas agora ele decidiu ser seu professor, porque Arjuna pediu. Então, essa aqui é uma passagem muito linda, assim, para mim até é emocionante, assim, né? Porque
Seja meu guru, né? Ao que eu me rendo? Aos pés da sabedoria, eu me rendo aos pés da sabedoria, né? Eu me rendo aos pés de assimilar o que é o absoluto, né? Então, vale a pena eu deixar o campo de batalha por isso. Vale a pena eu deixar essa guerra, vale a pena eu deixar o poder, a riqueza, vale a pena eu deixar até as minhas associações com os meus familiares. Isso é tudo que a Juna está falando, nas entrelinhas, né? E aí Dayananda fala: o que é esse Shreyas que Arjuna procura conhecer? Dayananda fala: é o fim comum procurado por todos. É a libertação de qualquer sentimento de desconforto. É a descoberta de um ser feliz e completo. Shreyas não é simplesmente o que é bom para si mesmo, como é geralmente traduzido como o bem supremo que todos buscam, consciente ou inconscientemente. Ele é dito aqui que é a busca humana fundamental, a única e absoluta na resolução do sofrimento humano. É o absoluto conhecimento na resolução do conhecimento do sofrimento humano. Dayananda agora vai trazer no texto uma coisa linda, que ele vai trazer o conceito do que é relativo, para a gente compreender juntos o que ele está chamando de absoluto, tá? Então, ele vai trazer essa diferença sobre o absoluto e o relativo, para a gente compreender essa colocação que ele fala sobre Shreyas é o conhecimento do absoluto. Então, ele começa. Bom é uma palavra relativa. O que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Não existe tal coisa como bom remédio. O que é bom depende da doença ser curada. Da mesma forma, não há nenhuma ação que seja absolutamente boa. Levando em conta uma série de fatores, a pessoa decide quando a ação é certa ou não, se ela é dármica ou adármica. Ela, ela escolhe isso em uma situação particular. Então, ela já está começando a trazer aqui que uma ação é relativa. Depende da sua motivação. Eu gosto daquela. Bom, já. Eu gosto daquela situação assim, ó, de duas ações exatamente igual. A Mari e eu, a gente todo sábado, né, a gente vai até um lugar e oferece alimento para as pessoas menos favorecidas. Então, a Mari e eu, a gente vai no mesmo horário, a gente entrega o mesmo número de pratos, a gente tá ali fazendo a mesma ação. Mas a Mari vai lá porque ela é muito grata por tudo que ela recebeu na vida dela. Ela tem uma motivação de agradecimento, de retribuição e ela quer transbordar esse agradecimento para aqueles que não têm isso todos os dias. Eu vou lá no mesmo horário, no mesmo dia, com o mesmo número, com o mesmo tempo, com tudo igual, mas a minha motivação é ser vista como uma pessoa boa. A minha motivação é que as pessoas ao redor me me apreciem por aquilo que eu faço. Então, uma mesma ação ela pode ter uma motivação ou outra. Ela não é uma ação absoluta, exatamente igual. Ela é uma ação dependendo da motivação que tem por trás dessa ação, que é o que é válido, né?
Então, o Dharma, na cultura indiana, não há o que se pode ou o que não se pode fazer. O Dharma não é absoluto. Às vezes, Satyam, que é falar a verdade, ou Ahimsa, que é o não ferir, deve ser sacrificado em uma situação particular para alcançar o bem maior. Então depende o que está por trás, né? Eu lembro que não pode ferir um outro ser humano, não pode machucar um outro ser humano, mas eu lembro que em uma das aulas com o professor Arlindo, ele falava: "Mas se eu precisar amputar um braço, cortar com uma faca o braço de uma pessoa, porque assim ela vai ter condições de viver mais, não vai morrer naquele momento. Isso é uma violência, mas é uma violência relativa. Então, o Dharma, né, ele também, né, o falar a verdade ou a rinça, não ferir, deve ser sacrificado em uma situação particular para alcançar o bem maior. Então, está dizendo aqui, até o Dharma é relativo. Todas as ações são relativas. Essa relatividade do Dharma é até ilustrada nos Puranas, que são as coleções de histórias que retratam a natureza do Dharma. Como não existe um certo ou um errado absoluto nesse mundo relativo, um senso de Dharma tem de crescer dentro de si. Ou seja, você tem que ter uma clareza nos valores dármicos, né? E alimentar essa clareza, né? Para que de uma maneira mais ampliada você possa decidir uma situação ou outra como agir, né? Então, é relativo. Depende dos seus valores, depende da sua subjetividade também, daquilo que, do como você pensa. Então, uma pessoa que entende o Dharma, ela pode decidir sobre uma ação apropriada a qualquer situação, assim como um bom condutor sabe como negociar qualquer nova situação de trânsito. Então, aqui ele diz o seguinte: enquanto o Dharma é relativo, ou seja, é dependente do campo, é dependente do que vai ser feito, da motivação pelo qual está se fazendo isso. Ele está dizendo o Dharma é um valor relativo, ele é relativo. Já Shreyas é o absoluto. Aí é aplicável a todos. Todos querem essa libertação do sofrimento. Por exemplo, os objetos e situações que buscamos são diferentes, mas o que esperamos ganhar com nossas realizações é comum a todos. Queremos a felicidade, a plenitude, purna, o pleno, Purnamada, que a gente canta todos os finais das aulas, né? Todas essas expressões significam satisfeito, Shreyas. Aquele que ganha isso, que se sente satisfeito consigo mesmo, que atinge aquilo que é chamado de plenitude, é feliz consigo mesmo e alegremente faz o que tem que ser feito. Então, ele está dizendo aqui que é aquilo que faz com que você tenha esse senso, né, de libertação e de plenitude, isso é o conhecimento, né, atrelado ao que é Shreyas, o absoluto. Ainda ele continua aqui falando sobre o mundo relativo. A guerra ensinou a Arjuna que no mundo relativo, qualquer ganho deve também envolver uma perda. Ao lutar, ele ganharia o reino, mas perderia sua família. Ao fugir do campo de batalha, ele salvaria os seus entes queridos, mas sacrificaria sua fama e oportunidade de entrar no céu.
Isso é Dharma. E o Dharma, desprovido de um defensor, iria cair. Então aí ele fala assim: e se ele fugisse do campo de batalha, ainda ele poderia dizer que Arjuna foi o responsável por deixar o campo adármico, por deixar o reino, aquele reinado inteiro, nas mãos de pessoas adármicas. Então, Arjuna via limitação de ambas as alternativas, ou seja, relativo, se ganhar ou se perder, né? Arjuna percebe que apenas se ele tivesse um ganho absoluto, ele poderia ser feliz. E é por isso que ele pede para Krishna ensinar aquilo que é absoluto. Então Arjuna percebe que quer apenas o absoluto, o ganho absoluto, que não pode ser alcançado por mero esforço, ou seja, não pode ser alcançado por ações relativas. Não importa quão heróico ou justo seja, ele percebe que ele precisa de um guru. Ele percebe que ele precisa de um professor que seja capaz de explicar o que é Shreyas e como esse conhecimento absoluto pode ser ganho. Então, ele vê que ele é incapaz sozinho de ter esse conhecimento absoluto, que ele precisa de um professor que dê a orientação, que dê o caminho, né? E como ele pode ganhar esse conhecimento. E ele pede ao Lord Krishna para então ser o seu guru. Então vamos ouvir aqui. Ah, não tem. Aqui foi retirado de um outro texto. Não, peraí, deixa eu só confirmar aqui. Não tem aqui o número, mas é, o verso é sobre a palavra guru em sânscrito, que é definida como a sílaba gu representa escuridão. Iru significa remoção disso. Então, já que ele dissipa a escuridão, quem dissipa é o professor, por isso ele é chamado de guru. Então, professor é aquele que dissipa a escuridão. Então, imagine, Krishna já estava do lado de Arjuna como um conselheiro, né? Naquela situação que podia provocar um dano irreparável, mas de repente você, numa situação que você está em dúvida, você tem do lado Krishna, né? Te alertando sobre sua motivação, o que que ali é um desejo, o que que ali é uma aversão, o que que ali está baseado em prazer, o que que ali está baseado em só o seu gosto. Você tem ali, né? Alguém do seu lado, te retirando a escuridão, fazendo você investigar, você organizar seus pensamentos, fazendo você direcionar o seu pensamento para a ação correta, ou então, como Krishna, fazendo você direcionar o seu pensamento para a sabedoria absoluta. Então, veja, num primeiro momento, como conselheiro, Krishna estava direcionando Arjuna a melhor ação. Mas quando Arjuna pede para que ele ensine o absoluto, Krishna estava agora sendo convidado a ser o professor, aquele que retira a escuridão e com a sabedoria absoluta. Então, essa é a força de um guru qualificado, associado
ao conhecimento absoluto. Por exemplo, nós que temos o conhecimento, né, os ensinamentos do Vedanta. Então, olha a riqueza dessas duas coisas. Não é só um conselheiro, é aquele que também é um professor que tem qualificado, que tem os ensinamentos das escrituras e que essas duas associações, esses dois elementos associados, né, são capazes de nos beneficiar com o conhecimento absoluto. E a escuridão aqui, né, quando fala que já que ele dissipa a escuridão, professor é chamado de guru. Então, a escuridão aqui significa ignorância. Aquele que dissipa a escuridão da ignorância pela luz do conhecimento é chamado guru. E entre nós aqui, alunos de Vedanta, não é uma simples escuridão e uma simples ignorância. A gente está falando da luz desse conhecimento que é absoluto. Porque a gente tem vários conhecimentos relativos. Várias pessoas são chamadas de guru, mas a gente está dizendo aqui desse conhecimento absoluto. E aí, são poucos os textos que estão direcionados a isso. E a gente tem os Upanishads como esses textos que são direcionados a isso. E a gente tem essa bênção que vai saber lá por que Ishwara nos beneficiou com essa proximidade disso. Vai saber por quê. Vai ver que em outra vida a gente fez alguma coisa, porque eu fico me perguntando, porque nessa eu falo, não, não é possível. Deve ter sido em outra vida, né? Porque na medida que a gente vai estudando e que a gente vai fazendo essa caminhada junto com o Arjuna, né? Na medida que o Gita vai passando por nós, não só a gente passa pelo Gita, mas o Gita vai passando por nós, a gente vai vendo o quantos desejos, eu vou vendo, tá? Eu vou falar eu então. Eu vou vendo quantos desejos, quantas aversões estão assim como um carrapato em mim, é, é, de tão colada que é difícil a remoção. Então, essa remoção da ignorância é difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está nesse caminho, né, nesses estudos do Vedanta, a gente tem a luz do conhecimento, esse direcionamento do conhecimento absoluto, que Krishna vai falar no segundo capítulo, que a Juna só vai conseguir assimilar no 18º, 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 ótimo. No 18º capítulo. Então, assim, Krishna, um príncipe, eu não sou princesa. Krishna, um guerreiro que foi ensinado pelos maiores do reino, dos professores. Não é meu caso, né? É um guerreiro que, num jogo de azar lá com os seus primos, depois de uma bebedeira, perderam o reinado e ficaram na floresta durante 13 anos, né? Reclusos ali. Então, como é que a gente faz para poder se manter nesse caminho e olhar por esse prisma e fazer essa jornada junto com a Arjuna, né, sem um guru, um professor e as escrituras, né? Então, eu faço esse questionamento e não sei de que vida que veio isso, esse bônus. E aí continua aqui, a escuridão aqui significa ignorância. Aquele que dissipa a escuridão da ignorância pela luz do conhecimento é chamado guru.
Suponha que um objeto numa sala não pode ser visto porque a sala é escura. Se eu trouxer uma luz para a sala, eu vejo o objeto. A luz me permite ver algo que estava lá o tempo todo. Eu ganhei o que já estava lá, pela remoção da minha ignorância sobre isso. É assim que Shreyas deve ser ganho. É o conhecimento de Shreyas que Arjuna busca do Senhor Krishna. Então, nessa analogia, mais uma vez, sobre uma sala escura, né, que é a nossos véus de ignorância, a escuridão que tapa aquilo que já está ali, é assim também que a gente colocando luz na escuridão ou na ignorância, a gente vai removendo a ignorância, porque vai ficando mais nítido, mais nítido, mais nítido, mais nítido, mais nítido aquele objeto que já estava ali. E eu acabo ganhando o objeto que sempre esteve ali, nunca esteve ausente, sempre presente. Eu só não conseguia vê-lo. Por isso que diz: esse é o conhecimento absoluto, que só pode ser conhecido removendo os véus da ignorância e a escuridão que existe ali. Então, Arjuna encontra seu guru, encontra esse que representa a remoção da escuridão, em Lord Krishna. E Arjuna se rende a ele, pedindo esse conhecimento sobre Shreyas. Lord Krishna o aceita como seu discípulo. E o que ele ensina ajuda Arjuna a remover seu problema, resolvendo o problema fundamental da humanidade. Não é um problema pessoal, não é um problema moderno, é um problema da humanidade. E se você investigar até o fim esse problema do sofrimento e conseguir retirar toda a ignorância por cima desse problema, você consegue ganhar, vamos dizer assim, esse conhecimento do absoluto. E o ganho do absoluto só pode ocorrer removendo a escuridão. Então, visto isso, a gente entra aqui no comecinho, né? Esse guerreiro, Arjuna, não acho que parou por aí. Ele diz, então, eu não lutarei. E calou-se. E ficou ali ainda parado. Bom, mas como Krishna recebeu essa, vamos dizer, missão de ser o professor, pelo pedido de Arjuna, né? Por favor, peço que você seja o meu guru, o meu professor. E Krishna aceitou isso. Então, Krishna, nos próximos versos, começam os primeiros ensinamentos, considerados primeiros ensinamentos do Bhagavad Gita. Bom, então a gente entra no tópico, eu vou entrar só um pouquinho para a gente já começar aqui, que a gente ainda tem algum tempinho, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta também, tá tudo bem. Ou então vou entrar aqui no próximo tópico. Então tá.
Então, a gente vai entrar no próximo tópico, que aqui nesse texto é considerado o capítulo 4, mas é o segundo capítulo do Gita, tá? Só na organização do Dayananda, que é o 4 aqui, que fala sobre as 3 limitações. Então, ele continua aqui, ó. Todos procuram a liberdade do seu sentimento de inadequação. E essa liberdade é chamada de Shreyas, que é a libertação, o absoluto. Arjuna queria Shreyas e, para ganhá-la, tornou-se discípulo de Lord Krishna. Então, já que Arjuna queria que Krishna o ensinasse, Krishna começou por um verso bem simples, né? Tô brincando no bem simples, um verso bem impactante que a gente vai ouvir agora. Esse é o primeiro ensinamento do Bhagavad Gita e ele está totalmente alinhado com os Upanishads. Shri Bhagavan Ashocyan Vashocastvam Prajnavadamscha Bhashase Gatasu Nagatasunschya Nanushocanti Panditaha. Esse verso, ele diz o seguinte: Lord Krishna, então, ali no tópico sem causa para tristeza, Lord Krishna começa o seu ensino com uma declaração muito reconfortante. Arjuna, você está lamentando por aquilo que não merece dor. Embora você fale palavras de sabedoria, mas os sábios não sofrem nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, esse é o 11º versículo do segundo capítulo. Os versículos anteriores descrevem o conflito de Arjuna, sua análise do problema humano e o consequente desinteresse na riqueza e no poder, e sua busca ao Senhor Krishna para uma solução. Então, os versos anteriores descrevem todos os conflitos, descrevem como que ele chegou no problema humano, no desinteresse dele de novos reinos, no interesse dele de lutar e o seu pedido de ajuda, né, de ensino de Krishna para uma solução absoluta. Então, esse versículo é o primeiro versículo do ensinamento de Krishna. E assim também é considerado o primeiro versículo do Gita. Shankaracharya começa seu comentário sobre o Gita com esse versículo. Nesse verso, o Senhor Krishna afirma claramente que não há motivo para tristeza. Essa é a primeira mensagem do verso. É um verso condensado com muita sabedoria, mas o primeiro é que não há motivo para tristeza. Embora às vezes a pessoa esteja triste, o Senhor vê a tristeza como um intruso, como um germe que entrou no seu sistema. Não se pode tolerar uma partícula de poeira no olho ou um germe no estômago. O sistema não tolera nada que seja alienígena. Deve ser expulso. Tristeza também é intolerável a alguém, e isso indica que a tristeza contradiz a sua verdadeira natureza. Então, aqui é muito interessante, né? Porque é dito que se a tristeza fosse a nossa natureza, a gente não iria querer removê-la.
como quando entra um cisco no nosso olho e a gente sabe que aquele cisco não pertence ao olho, a gente quer retirar. Como quando a gente sabe que tem alguma bactéria no estômago e o estômago quer retirar essa bactéria. Então, também a tristeza é algo assim na nossa vida. A gente quer retirá-la, ninguém quer ficar com a tristeza, ninguém quer falar assim, me sinto em casa com a tristeza. Tá tranquilo a tristeza. Não, a remoção da tristeza é o motivo pelas buscas humanas. Eu me sinto triste, então eu quero remover a tristeza. Isso já diz aqui, isso pode indicar que a tristeza contradiz a sua verdadeira natureza. Vou repetir isso aqui, ó. Tristeza também é intolerável. É intolerável a alguém. E isso indica que a tristeza contradiz a sua verdadeira natureza. Pode parecer uma afirmação ousada, mas não é verdade que não, mas não é verdade que não se quer a dor, que só se busca a felicidade e a liberdade da dor. Não é verdade que a gente só busca a libertação da dor? Que a gente busca a felicidade, com a felicidade, com a satisfação a gente sente em casa. Com a dor, alguma coisa está me incomodando. Eu quero arrumar uma solução para isso. É como uma doença. Ó, assim como o doente quer primeiro livrar-se de sua doença e depois buscar o prazer, o homem também anseia pela ausência da dor e depois pela presença da felicidade, já que a dor é estranha à sua natureza. Analisa, né? Se a gente for analisar essa experiência, né, contraditória de felicidade e de tristeza, por exemplo. Em qual, Mari, em qual, Rosalvo, você se sente mais em casa? Na felicidade ou na tristeza? Né? Na plenitude ou na dor? O que que é conhecido por você que te deixa em seu estado natural? É a dor ou é a felicidade? Então, é dito que a tristeza é um intruso. Se eu não me sinto em casa com a tristeza, é um intruso. E aí, vamos lá, gente. Tem assim, ó. A natureza do fogo, o professor falou até ontem, hoje na aula, né? A natureza do fogo é o calor. Não é a natureza do ser o calor. É a natureza do fogo o calor. Ele não precisa fazer nada para queimar. Não posso falar, não, vamos deixar o calor frio, não dá. E o ser humano, a natureza dele que é a paz. O intruso é a tristeza. Mas a natureza, né, a gente viu hoje também, é iluminar, é ser testemunha de tudo. Isso acontece o tempo todo. Agora, os sentimentos, todos os pensamentos. Foi linda a aula de hoje que o professor falou assim, ó. Purusha, eu vou pegar aqui, mas ok. A nossa natureza, ela é silenciosamente contraditória a, ao que é a matéria, vamos dizer, né? Então, qualquer ruído já não é a nossa natureza. E a tristeza é um super ruído. É um super.
uma super poeira, não, é quase uma trava no nosso olho, que a gente quer remover o tempo todo. Então, se a gente não se sente em casa com a tristeza, pode ser que isso, então, essa é uma primeira análise aqui que o Dayananda traz. Então, pode ser que isso indique que a tristeza contradiz a sua verdadeira natureza, tá? Então, a gente vai, nessa semana, se vocês quiserem fazer a Nididhyasana em cima disso, como é que, se isso faz sentido, né? Se essa análise dessa experiência que a tristeza contradiz a sua verdadeira natureza, é um convite aí para poder olhar para isso, porque próxima semana a gente parte daí, tá bom? E nossa natureza, como é purna, plena, completa, a gente vai fazer o Purnamada aqui, então, para a gente encerrar hoje. Purnamada, Purnamida, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, professor Arlindo, gratidão a toda essa ação para a Daia e a todos aqui. Beijos. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.